Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje, como é tradicional aos domingos, vou fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro sempre que são informações de mercado e também do nosso setor de análise, né? E faço o convite também para quem ainda não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, né, pessoal, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e também no Instagram. Já vindo para a parte macroeconômica aqui no Brasil e no mundo, o grande destaque aqui no Brasil foi a decisão do Copom de cortar a taxa Selic em 0,75 ponto percentual, para a nova mínima histórica, né, da Selic 2,25% ao ano. Ao que tudo indica, poderíamos ter mais um corte de 0,25 ou 0,5 em agosto, né, e quando nós olhamos aí que a inflação ainda não incomoda e os dados de atividade estão vindo muito fracos, é bem provável mesmo que nós tenhamos esse corte. Inclusive, na última semana nós tivemos dados de varejo fracos, serviços fracos, e o IBC-BR, que funciona como uma espécie de prévia do PIB, também veio bastante fraco, e como nós já estamos falando há algum tempo, né, a tendência aí para os próximos 12, 36 meses é da taxa de juros continuar num patamar bastante baixo. Nos Estados Unidos nós tivemos números muito fortes vindos de varejo, né, com alta de 17,7% em maio, depois da queda recorde de 14,7% em abril, e além disso, né, o Trump prepara uma nova proposta de estímulos de infraestrutura num pacote aí que pode ultrapassar mais de $1 trilhão, né? Além disso, nós tivemos a Moody's reiterando o rating AAA, né, o AAA dos Estados Unidos com perspectiva estável, e no comunicado a agência de risco disse que a economia do país continua resiliente apesar dos impactos da crise provocadas pelo coronavírus. O que esperar da próxima semana? Aqui no Brasil teremos a divulgação do IPCA 15 de junho e da confiança do consumidor calculado pela FGV, e nos Estados Unidos a gente vai ter alguns dados aí de atividade econômica importantes. Vindo para o mercado, na última semana o Ibovespa subiu 4,07% no ano, a queda chega a 16,4%, o SP subiu 1,86% e no ano a queda de 4%, o dólar, mais uma semana de alta, subiu 5,19%, aqui o dólar futuro, e tivemos também uma alta aí, segue, né, do ano de 31,11%. Tá? Até na sexta-feira o Ibovespa estava subindo mais forte, e aí a partir da notícia que a Apple fechou novamente lojas na Flórida e no Arizona em função de temores aí de uma possível segunda onda de coronavírus, o mercado acabou puxando para baixo, inclusive lá fora fechou no negativo, né? Então isso é outra coisa que a gente tem que ficar de olho aí essa semana, e até os futuros americanos estão operando agora em leve baixa, em torno de 0,4%, tanto o S&P quanto o Dow Jones futuro. Alguns destaques aqui de baixo: a Unipar caiu 9,59%, o IRB caiu 9,57%, lembrando que o IRB postergou novamente a divulgação do balanço que era para ter acontecido na semana passada, muito provavelmente eles vão divulgar só no próximo dia 29, Priner caiu 9,24%, Smiles 6,73% e a CVC caiu 4,66%. Né? Já a CVC espera retomar 100% das suas atividades a partir do dia 1º de julho, e além disso a companhia prepara um plano aí de capitalização que, segundo estimativas de mercado, pode chegar a R$ 1 bilhão, tá, pessoal? Nos próximos 15 dias aí a gente já deve ter uma conclusão desse plano, a gente passa para vocês, né? A CVC está no que a gente chama de tempestade perfeita, né? A Avianca quebrou, nós tivemos a questão do óleo no Nordeste, tivemos toda essa questão da crise, problema no balanço, a empresa está com uma situação bastante complicada. Já os principais destaques de alta, né? A Cielo, que anunciou o acordo com o Facebook para pagamentos no Whats, né? Eu fiz um vídeo falando a respeito também. É um negócio interessante, mas ainda com vários pontos de interrogação, principalmente porque não existe um contrato de exclusividade da Cielo nem das outras empresas que estão participando, né, inicialmente desse projeto, né, que vão integrar o WhatsApp também, tá? Mas dá uma olhadinha no vídeo ali que eu falo mais a respeito, tá? A Cielo subiu 35,39%, a Guararapes, né, pessoal, que controla a Riachuelo, subiu 26,42%. Muita gente perguntando também, né, porque essa semana nós tivemos
o falecimento do senhor Nevaldo Rocha, que é um dos fundadores da Guararapes, tá, pessoal? O que acontece? Claro que é complicado a gente falar nesse momento, é uma vida que se foi, né? O senhor Nevaldo já tinha 92 anos, né? Ele já estava passando o bastão da empresa, inclusive o Flávio Rocha, que é o filho dele, é presidente do conselho de administração, mas tinha algumas questões, né, que ele travava, né? Por exemplo, eu já comentei aqui algumas vezes da possibilidade de migração para o novo mercado, né? Tanto que as ações saíram de... não tem mais a Guar 4, migrou tudo para a Guar 3, né? Um processo de reestruturação mais profundo da empresa, talvez a possibilidade de venda do shopping, né? Que no entendimento do pessoal aqui da análise, eles têm o shopping em Natal, não faria muito sentido, né? Então tem algumas questões aí que talvez o senhor Nevaldo estava atravancando, vamos dizer assim, e o mercado achou que seria positivo no sentido da empresa conseguir acelerar essa questão da reestruturação, mas de forma alguma dá para dizer que quando uma pessoa falece isso é bom, né, pessoal? Só para deixar isso bem claro, tá? A Direcional subiu 21,54%, a Gafisa subiu 20,45%. Nós tivemos aí o setor de construção subindo bem, né? Inclusive eu vi que o pessoal mandou uma compra aí swing trade na Gafisa, né? E o BTG aqui que também teve uma alta boa, 14,26. Eu também fiz um vídeo falando a respeito do BTG e de uma operação de médio prazo que nós estamos posicionados no BTG Pactual. Já em relação ao pagamento de proventos, ficando ex-proventos essa semana, Home e Lojas Renner dia 23, Copasa dia 24, Raia Drogasil dia 26 e na outra semana Telefônica no dia 1º de julho, tá, pessoal? Além disso, nós tivemos a postergação de pagamentos de dividendo da CEMIG e a Copasa anunciando que não vai pagar o dividendo extraordinário de 400 milhões de reais em função da crise, também vai postergar esse pagamento. No caso da CEMIG, pessoal, se não me falha a memória, o pagamento ia ser agora no dia 30 de junho e ficou só para o final desse ano, ficou só para dezembro. Vindo um pouquinho aqui para o mercado internacional, tá, pessoal, o e-commerce em foco, né? Nós tivemos aí a divulgação de vendas online no Reino Unido que bateram recorde e estão apontando, quem sabe, uma tendência duradoura do e-commerce por lá, né? No período aí da pandemia, o e-commerce foi responsável por 33% das vendas do varejo, né, pessoal? E o que tem acontecido? Quando a gente pega alguns números, principalmente da China, que já está mais normalizada, as vendas no varejo e-commerce subiram muito durante a pandemia e não caíram da mesma proporção que subiram, né? Por isso que a gente está monitorando bem de perto essa questão dessa tendência duradoura, né? Dessa aceleração desse movimento ao longo do tempo, né? Até porque nós temos recomendações de ações internacionais e também do setor, né? E falando do setor, nós temos na próxima quinta-feira um resultado aí que nós estamos de olho da Nike, né? E também o pessoal de olho nas vendas no e-commerce, especialmente na China. Já a Carnival, pessoal, que é a maior operadora de cruzeiros do mundo, anunciou que planeja vender 6 dos seus navios para amenizar as perdas aí em função do coronavírus. Eles tiveram um resultado bem negativo no segundo trimestre de 2020, aí 4,4 bilhões de dólares de prejuízo. Então, um setor que está bastante complicado, né? A gente viu a situação da CVC, né? O setor de turismo complicado não só aqui no Brasil, mas também no resto do mundo. O McDonald's informou o plano de contratar 260 mil funcionários nos Estados Unidos. Como lá a gente está entrando na época de verão, é normal, né, eles contratarem mais funcionários, principalmente funcionários temporários. O pessoal aqui da análise espera até que eles tenham que contratar mais pessoas, até porque em função dessa questão do coronavírus vai ter que se ter um cuidado especial com os funcionários, talvez ter uma rotatividade maior. Isso deve também influenciar, deve trazer uma pressão nos custos da companhia. E nós tivemos, né, pessoal, finalmente aí a Sony fazendo o lançamento do PlayStation 5, né? Deve sair com um preço, não tem o preço estimado aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos deve sair entre 450 e 550 dólares. Voltando aqui para o Brasil, nós tivemos a informação que a Grendene adiou mais uma vez a reabertura da sua unidade em Sobral, que fica no Ceará. A previsão era de voltar, que volte a operar agora no próximo dia 22, amanhã, tá? Era para já ter voltado na última segunda-feira, tá? Do setor, pessoal, muita gente nos pergunta a respeito de Grendene. Ela divulgou resultados mais positivos aí no último trimestre, né? A gente já fez vários vídeos falando a respeito da empresa, mas no setor o pessoal da análise acha mais interessante a Alpargatas, especialmente a Arezzo. A Embraer, pessoal, conseguiu empréstimo, né? O BNDES anunciou a aprovação do empréstimo
de 1,5 bilhão de reais para a Embraer, né, é o primeiro passo para socorrer a empresa depois da crise, né, além dessa questão do coronavírus, inclusive as vendas da Embraer, né, as entregas de jato devem cair mais de 50% esse ano. Nós tivemos também o rompimento, né, do negócio que ia sair com a Boeing. Tá? Para longo prazo, pessoal, o pessoal da análise aqui não gosta da Embraer, né, mas pode aparecer alguma oportunidade aí também para curto e médio prazos. A Petrobras anunciou que pretende vender mais ativos, né? Ela iniciou fase vinculante de vendas de termoelétricas, são 4 usinas termoelétricas e também a participação que ela tem em 7 concessões de campos de terra e água rasas no Alagoas, no estado de Alagoas, tá? E além disso, a Petrobras informou que pretende vender a sua fatia na BR Distribuidora. Quem tinha divulgado essa informação tinha sido a Reuters, e a Petrobras anunciou um fato relevante, né, que existe sim a possibilidade de venda, não informou data, mas possivelmente ainda sai esse ano, lembrando que a Petro tem em torno de 37% de participação ainda na BR Distribuidora. Isso no curto prazo pode trazer uma pressão extra para as ações da BR Distribuidora, mas é positivo para a empresa que vem passando aí por um processo de reestruturação desde a sua privatização. Quem anunciou mais uma parceria foi a B2W, né? A B2W, que é o Submarino.com, Shoptime e Americanas.com. A empresa é controlada pelas lojas americanas, fechou uma parceria para vender produtos do McDonald's na sua plataforma de marketplace, né? Lembrando que esse negócio é um acordo entre a varejista e a Arcos Dourados, que é quem administra a rede de restaurantes aqui no Brasil, e por esse modelo o cliente vai escolhendo aplicativos americanas, né, e das lojas McDonald's a sua loja de preferência. Inclusive na última terça-feira, né, já iniciou o teste desse piloto em São Paulo, tá? Inicialmente, tá, pessoal, os ganhos vão ser marginais, né, mas vale a pena a gente comentar que a B2W virou um monstro aí de parcerias, tá? E nós recebemos também algumas pessoas perguntando se existia a possibilidade da união das duas empresas, né? Da B2W e das lojas americanas, que, como eu falei, controla a B2W, e existe sim, tá, pessoal? No momento, o pessoal da análise aqui entende que isso não esteja no radar, mas como cada vez mais as duas empresas estão operando de forma integrada, seria interessante fazer sim essa integração, né? E muito provavelmente seria uma integração das lojas americanas pela B2W, né? Até porque a B2W aí tem créditos fiscais, tá? Mas por enquanto não tem nada no radar. A Azul anunciou um code share com a Latam Airlines, né? Eles anunciaram na última semana esse compartilhamento de voos em mais de 50 rotas domésticas não sobrepostas. O setor também está numa situação bastante complicada, né, pessoal? Inclusive a Latam pedindo a recuperação judicial. Algumas empresas precisam de forte aporte de capital, não só aqui no Brasil, mas no restante do mundo também. E esse acordo, né, esse tipo de compartilhamento de voos também traz à tona aquela boataria de uma possibilidade aí de fusão no setor, tá? O pessoal aqui da análise entende que nesse momento não é o momento ainda de falar em fusão, né? E mesmo que a gente tenha alguma restrição do CAD, se a situação piorar, não sobraria muita alternativa, a não ser um socorro maior dessas companhias, né? E a possibilidade de fusão aí seria mais concreta. Nós tivemos também a Fitch elevando o rating da JBS para BB+, né, pessoal? E no documento eles enfatizaram essa questão de resiliência de negócios da JBS. E claro, como a gente já comentou outras vezes, não só no caso da JBS, mas de Minerva e de Marfrig especialmente, são empresas que aumentaram as vendas mesmo no período de crise, né? O dólar mais alto e também a questão da desalavancagem tem favorecido de maneira bem positiva essas companhias, tá? Então o setor de proteínas aí segue bombando. Na semana passada a gente tinha comentado, né, que o complexo de Itabira da Vale estava paralisado, né, e a Vale conseguiu uma autorização para a retomada dessa operação. É positivo, né, pessoal? Lembrando que no ano passado o complexo de Itabira produziu mais de 36 milhões de toneladas de minério de ferro. Falando em minério de ferro, né, na última semana nós tivemos a 7ª semana consecutiva de elevação do preço do minério. Nesse ano, o preço de referência da China está subindo mais de 34%. A demanda continuou forte, né, pessoal, mesmo com toda essa questão aí do coronavírus e os estoques em baixa, tá?
E para quem gosta de Vale, né, pessoal, a Vale está gerando um fluxo de caixa monstruoso e quando a empresa voltar a pagar dividendos, aí o pagamento vai ser bem gordo, né? Inclusive, da última vez que eu comentei, o pessoal da análise aqui estava estimando para o ano que vem um dividend yield na casa de 10 até 12%. Já a CSN anunciou aumento dos preços de aço em 10,5% a partir do próximo 1º de julho, tá? Isso saiu informação do estado de São Paulo. A CSN também é uma empresa que se favorece não só pelo aumento do minério de ferro, mas também com a alta do dólar, e esse movimento de aumento dos preços do aço também deve ser seguido por outras empresas como a Uzi Minas. Inclusive, a gente viu aí nas últimas semanas as empresas subindo bem, né? E a Gerdau também subindo não só pela possibilidade de aumento do preço do aço, mas também pela possibilidade aí desse anúncio desse plano de mais de $1 trilhão de infraestrutura nos Estados Unidos. Já a Localiza anunciou o programa de recompra de ações. A estimativa deles é recomprar pelo menos 50 milhões de ações nos próximos 12 meses, né? Eu não coloquei, acabei esquecendo de colocar aqui, mas o Montesano, né, o Gustavo Montesano, que é o presidente do BNDES, esteve numa live na última semana na XP Investimentos e ele comentou a respeito da possibilidade de privatização da Eletrobras. Eu também já comentei algumas vezes a respeito dessa questão de privatização de empresas elétricas, empresas de saneamento e Banco do Brasil e outras companhias, né? O pessoal aqui da análise é meio pessimista, pelo menos nesse momento, para privatizações, mas eu já comentei também algumas vezes que dentre as empresas, a que estaria mais próxima de ocorrer uma privatização até o ano que vem, uma possibilidade mais concreta é justamente a Eletrobras, tá? Já a Via Varejo, pessoal, depois do sucesso que eles tiveram com a oferta, com follow-on de ações, né, com emissão de ações, a empresa aprovou a emissão de mais de 1,1 bilhão aí em debêntures, a empresa a todo vapor aí reforçando o seu caixa. E falando também a respeito da questão do marco regulatório do saneamento, que eu já tinha feito um vídeo na semana passada, o senador Davi Alcolumbre, né, afirmou aí que o marco deve ser votado na próxima quarta-feira em plenário virtual. Para quem está posicionado no setor, tá, pessoal, isso aqui é o que tem mais de importante, essa votação do marco, que deve ser aprovado, já deveria ter sido aprovada, se não fosse essa questão do coronavírus, né, deve destravar uma montanha de dinheiro e é bastante positiva aí para o setor. E para finalizar, tá, pessoal, algumas empresas retomando a questão dos IPOs, tá, uma delas é a Ambipar, que é a empresa de gestão de resíduos e respostas de emergência. Outra é a Quero Quero, que tem mais de 340 lojas na região sul do país. Além disso, as construtoras e o Inc., né, e o grupo de moda Soma, que é dono de marcas como Animale e Farm, também devem fornecer mais informações aí na próxima semana a respeito das suas ofertas de ações. Eu acredito até que o sucesso aí das ofertas da Centauro e também da Via Varejo acabaram estimulando o pessoal a voltar, o que é bastante importante, tá? Pessoal, vou deixar aqui para vocês, para quem quiser conhecer mais um pouquinho a respeito dos nossos produtos, né? Nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo, dividendos, small caps e a nossa carteira internacional, o Carteiras Capitalizo, que são as nossas recomendações de renda fixa, as recomendações do Top Fundos e do Invista em Ações, para quem quer montar carteiras com foco no longo prazo, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, mas também tem as recomendações do Invista em Ações, e o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar toda a parte dos conteúdos grátis aqui na descrição, né? O blog, Telegram, o podcast, os relatórios grátis, além de todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente, tá, pessoal? Inclusive na parte de relatórios grátis, para quem não viu, nós temos aqui um relatório bastante bacana, né? Ainda do mês de junho, que tem um resumo aqui dos resultados de mais de 100 companhias e tem o relatório aqui com os resultados da VEG do segundo trimestre atualizados também para quem quiser entender um pouco como funciona as nossas recomendações de análise fundamentalista. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e uma ótima semana. Até mais.